gente quer fazer gambiarras na fé. A gente coloca na cabeça que acha, não sei quem disse isso para você, a gente coloca na cabeça que Deus vai agir do jeito da gente, que a gente pode manipulá-lo ou conduzi-lo, que a nossa fé serve como um cabresto em Deus, e Deus vai fazer do jeito que a gente quer, porque afinal de contas a gente tem fé. E a gente não entende que não há como a gente alcançar bênçãos e vitórias e milagres fazendo tudo errado. Não adianta você acreditar em liturgias se a sua vida não estiver alinhada com o propósito de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo, olha para cá. Eu vou dar aqui um exemplo, olha para mim. Olha como a gente não entende que Deus é um Deus de detalhes, que Deus é um Deus que observa a nossa conduta, as nossas intenções, as nossas motivações. E não adianta a gente dizer para um filho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele vai copiar modelo, ele vai fazer o que você faz. Eu não quero para minha filha o que eu vivi na minha vida, mas sua filha vai olhar para você e ela vai querer copiar o modelo. Ela vai querer copiar o modelo. O nosso exemplo de vida causa tanto impacto na vida dos nossos filhos que a gente parece que não observa isso. Essa deformação de caráter. O Jacó herdou traços do caráter da mãe, enquanto Esaú herdou traços do caráter do pai. Essa ouvir atrás da porta, mentir, enganar, esconder as coisas, trapacear, tudo isso aí estava na natureza de Rebeca. Ela motivou o próprio filho a mentir. E depois ela vê seu filho prejudicado por sua causa. Ela se sente responsável porque ela prejudicou seu filho, a ponto de existir uma morte, um assassinato dentro de casa, e ela dizer assim: eu vou perder os meus 2 filhos de uma vez. Mas quem foi a grande fonte de inspiração para Jacó? Em quem ele se inspirou? De quem ele extraiu os exemplos? Da sua própria mãe. Enquanto Esaú tinha o caráter destemido do seu pai, Jacó herdou traços do caráter da sua mãe. Então a gente chega na igreja e a gente coloca na cabeça da gente que só basta trazer o filho na igreja para ser ungido, só basta seguir liturgias e rituais. Não precisa mudar a conduta, não precisa mudar o comportamento, não precisa mudar a atitude, não precisa ser exemplo. Eu quero que meu filho seja um grande homem de Deus. Você já pensou? Eu quero que os meus filhos sejam grandes homens de Deus. Mas eles olham para o pai na igreja e vê que ele sobe no altar, e na igreja ele é uma coisa, e em casa ele é outra coisa completamente diferente. Vê que o pai sobe no altar, e chega em casa, o pai é um mentiroso. Ele não vai aprender a amar o Deus que eu sirvo, ele não vai me ter como um exemplo, se para ele eu sou uma fraude, se para ele eu sou um impostor, se para ele eu sou alguém que engana as pessoas. Deus não trabalha na enganação, Deus não trabalha na mentira, Deus trabalha na verdade. Alguém está me ouvindo aqui? Não adianta, eu posso derramar um balde de óleo sobre a cabeça do seu filho e nada disso vai funcionar se você não estiver disposto a fazer a sua parte. Porque nós somos sacerdotes sobre a vida dos nossos filhos. E olha como é algo que vem muito de antigamente, essa capacidade, esse dom, essa função que Deus deu a cada pai e a cada mãe de ministrar uma bênção de Deus sobre a vida do seu filho, de ministrar uma bênção de Deus sobre a sua casa, de ministrar uma bênção do Senhor sobre a sua família. É impressionante isso. Quando eu era jovem, se eu fosse para qualquer canto, para uma farra,
se eu fosse passar um final de semana fora, e às vezes eu com mochila nas costas, com um monte de amigo, chegava na parada do ônibus, eu dizia assim, vou ter que voltar em casa. Aí alguém dizia assim, por que está com dor de barriga? Eu digo, não, eu esqueci de pedir a bênção ao meu pai e minha mãe. Aí ele dizia assim, não acredito não, macho, não acredito não. Naquele tempo não tinha celular. Naquele tempo o telefone era ficha, telefone público, lembra disso? E quem tinha telefone em casa era rico naquele tempo. Quem tinha telefone em casa era milionário. Uma linha telefônica custava o valor de um carro zero. Quem é que lembra disso? Não tinha como telefonar para pedir, mãe, desculpa, eu esqueci de pedir a bênção. Pai, não dava para ligar. Aí eu saía, deixava todo mundo esperando, saía da parada do ônibus, voltava em casa, só para dizer, benção pai, benção mãe. Meu filho voltou, voltei. Só para isso, eu digo, só para isso. Benção pai, benção mãe, Deus te abençoe, meu filho. Só para isso. E aí os meus filhos cresceram. E aí eu vi o meu filho saindo para a casa da noiva, mas tinha que passar lá no quarto e dizer, benção pai. A minha filha sai de casa, pega na minha mão e diz assim, minha bênção. Amém? Isso passa de pai para filho. É a capacidade que Deus deu a cada um de nós, que somos pais e mães, de ministrar uma bênção sobre a vida dos nossos filhos. Mas essa bênção precisa estar alinhada com a vida que a gente vive. Essa bênção precisa estar alinhada com a transformação do nosso caráter. Essa bênção precisa estar alinhada com uma personalidade transformada. De um filho olhar para você e dizer, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Porque os filhos vão crescendo e eles vão percebendo, e chega num determinado momento da vida, descobrem que você é uma farsa, descobrem que você é uma fraude, e aí eles começam a ter nojo da igreja, porque eles acham que o ambiente da igreja é um ambiente de falsidade, de hipocrisia. Porque nada daquilo que se fala aqui, daquilo que se canta aqui, é verdade, porque no contexto da vida, isso não é real. No contexto da vida, ele vê os pais na igreja, às vezes um casal de obreiro, às vezes um casal de pastor, e vê os pais na igreja, que todo mundo olha e diz assim, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e quando chega dentro de casa, é outra coisa completamente diferente. É muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil impactar a vida das pessoas com palavras que podem atingir o emocional delas. É muito fácil contar uma historinha e fazer as pessoas se emocionarem com a historinha que você conta. É muito fácil pregar para as pessoas aquilo que elas gostam de ouvir. Mas a questão não é o que você gosta, é o que você precisa. Porque quando a gente começa a viver fazendo gambiarras na fé, querendo trapacear com Deus, o que Rebeca fez foi trapacear, e achou que Deus não estava vendo, e achou que Deus iria passar a mão por cima, e achou que não iria colher as consequências dos seus erros, e ela estava enganada. E sabia que a vida da gente é isso? É a gente fazendo escolhas erradas, fazendo besteira, e lá na frente a gente está com a vida arrebentada, pede perdão a Deus, Deus tem misericórdia, perdoa e começa a consertar a vida da gente de novo. Porque foi assim com Jacó, e é assim comigo, e é assim com você. Eu quero que você entenda isso hoje. Trazer seu filho para a igreja é importante. Trazer ele para os pastores ungirem ele é importante. Mas esse é o primeiro passo de uma bênção, de uma mudança, de um acompanhamento, de uma transformação, de uma presença de Deus permanente dentro da sua vida e da sua casa e da vida do seu filho.